Shalom, graça e paz, a paz do Senhor. Daqui quem vos fala é a pastora Rita Salomé, para mais um podcast, louvando a Deus pela sua vida, glorificando a Deus por você ser fiel todos os dias, ou quase todos os dias quando eu gravo. Eu creio que aquilo que Deus está me usando para falar com a sua vida é algo que vai te edificar, é algo que vai melhorar bastante o teu posicionamento. Então, para mim é um prazer enorme eu gravar essas mensagens, já te dizendo que tu podes compartilhar com quem quiser, com pessoas de longe, de perto, primo, tia, irmão, colega de igreja, amigo, colega de escola. Compartilha à vontade, porque a palavra, ela não é minha. Deus dá para mim não para ficar comigo, mas para multiplicar. E a coisa é assim, aonde eu não consigo ir, essa palavra chega. E a palavra de Deus, ela tem poder, que é para cumprir aquilo pela qual ela é enviada. Ela tem poder para isso. Então, se ela tem poder para isso, para cumprir aquilo pela qual ela é enviada, eu não preciso me preocupar, porque Deus, Ele zela pela sua palavra. Deus, Ele como é que eu posso dizer? Ele vigia a sua palavra até ela se cumprir. Então, eu não preciso me preocupar, por quê? Porque o Senhor é comigo, o Senhor é contigo, o Senhor é com essa pessoa que vai me ouvir, o Senhor é com essa pessoa que você vai compartilhar. Então, a palavra, ela vai ter o seu resultado, sem nós precisarmos fazer muita coisa, muita coisa, a menos que a gente não abra a boca, que é para poder falar dessa palavra. Por isso é necessário nós levarmos sempre uma palavra de Deus para qualquer pessoa que esteja necessitada ou não, porque ela vai sempre cumprir aquilo pela qual ela está sendo enviada. Ela nunca vai voltar vazia. Amém? Vamos lá, meu querido. Nós estamos na série O Deus que Guerreia as Nossas Guerras. Lembrando que eu já gravei. A primeira palavra foi Deus revela aos seus profetas. A segunda palavra foi Deus dá segurança da vitória garantida. A terceira é o seu plano nos torna pequeninos, mas a sua capacidade nos faz maior. A quarta foi pela identidade conquistamos a guerra e pela identificação estabelecemos territórios. E hoje, gente, hoje é a quinta e última palavra, amém? Quinta e última palavra é a seguinte: estratégias de Deus produzem posturas que nos fazem dar muito fruto. Estratégias de Deus produzem posturas que nos fazem dar muito fruto. Mas vamos ler o nosso versículo-chave, que é 2 de Crônicas, capítulo 32, o verso 8. Diz assim: com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar a guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, eu quero te dar graças, Pai, no dia de hoje. Eu quero te louvar, quero te agradecer na beleza da tua santidade, porque, ó Deus maravilhoso, grandioso, poderoso, soberano, tremendo como tu és. Pai, eu quero glorificar-te pela tua presença. Eu quero glorificar-te pelos anjos, Senhor, que acampam ao nosso redor, nos livrando de todo o mal, trazendo a tua presença, Pai, de uma maneira incrível, Senhor. Eu quero te louvar por tudo. Eu quero glorificar o teu nome até por essa pessoa que me escuta, que tem alguma situação que precisa ser resolvida. Pai, olha aí, atenda aí o desejo do coração, Pai, essa enfermidade, essa situação que parece não ter resposta, essa situação que parece que não tem saída. Senhor, dá um seguimento nisso, por favor, Pai, porque só o Senhor conhece o antes, conhece o depois e conhece o presente. Então, dá um seguimento a isso. Senhor, toma conta dessa situação. Pai, todas as pessoas que me mandaram mensagem hoje, que o Senhor venha cobri-las com o teu sangue, que o Senhor venha trazer mesmo, Pai, um direcionamento completamente diferente para
para aquilo que elas estão à espera, Senhor, segundo o poder que nelas opera, que é o Senhor. Pai, traz algo, Senhor, para tranquilizar o coração delas, Pai. Olha, eu quero orar especialmente por um povo muito querido que está em São Paulo. Pai, eu não vou citar nome, mas é um pessoal, um casal, uma família muito querida, com uma filhinha. Senhor, vai até a casa delas, Pai, dá ordem aos teus anjos para ir até a casa deles, Senhor, para que eles venham saber que o Senhor é Deus na vida deles e que o Senhor não perdeu o controle de nada na vida deles. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir de uma forma especial também, Pai, para aquela família que está em Londres, Senhor, que está em Londres. Pai, também não precisa entrar em detalhe, o Senhor sabe quem é, ou as famílias estão em Londres, não é só uma, é mais que uma. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa derramar sobre elas, Pai, uma bênção tal que advenha maior abastança. Senhor, o resto das pessoas que me acompanham desde Angola até a Austrália, eu quero te apresentar no dia de hoje, Senhor, trazendo mesmo, Pai amado, uma bênção sem medida para cada casa, para cada situação e para cada circunstância. O Senhor é Deus, fica à vontade. É um amor imenso que nós sentimos pelo Senhor e que nós sabemos que o Senhor tem por nós. Toma o teu lugar nas nossas vidas, toma o teu lugar nesse devocional, mas nós não queremos, Pai, ficar indiferentes à tua presença. A tua presença é generosa, a tua presença é grandiosa, a tua presença é soberana, a tua presença, quando ela entra, ela traz vida com abundância, ela cura, ela liberta, ela dá caminho onde não tem caminho, ela coloca estrada onde não tem estrada. Por isso, Senhor, fica conosco. Fica e permaneça conosco. Pai, muito obrigada em nome de Jesus. Amém? Hoje, como eu falei, eu vou falar das estratégias de Deus que produzem postura, que dão muito fruto. Amém? Vamos lá, abra comigo em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37 fala da história de José. É uma história que eu gosto imenso. Eu gosto muito dessa palavra sobre José, seus irmãos. E ela é muito atual, muito atual. Vamos lá. Gênesis capítulo 37, versículo 1 diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher do seu pai, trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que os outros seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais a todos, odiaram e não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes se inclinaram perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu aos irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua, 11 estrelas, se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e a teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Oh, aleluia! Como é que é o título? Estratégias de Deus produzem postura que darão muito fruto. Duas estratégias nós vemos aqui Deus, três. Nós vemos aqui Deus agindo. Duas estratégias nós vemos aqui Deus agindo. Primeiro, Jacó, ele manda fazer uma túnica para José. Esse foi o primeiro. Segundo, José tem um sonho em que o seu feixe ficava de pé e os outros 11 se inclinavam diante dele. Terceiro,
ele teve um outro sonho que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. 3 estratégias que Deus produziu que darão muito fruto. Por quê? Enquanto os irmãos estavam pensando que José estava com uma atitude de vaidade, metido, estava tirando onda com eles ou deixando eles constrangidos, Deus estava construindo um caminho para algo que viria lá à frente. Ele começou com um sonho, ele começou com a túnica e acabou com 2 sonhos em algo que ele estava apontando lá para frente. Enquanto os irmãos de José viam apenas aquele momento, Deus olhava lá para frente. Deus olhava o que ia sucedendo. Deus criou um caminho para o povo dele se salvar da fome. Deus criou um caminho para o povo dele se livrar da fome, para não morrer à fome. E eles só estavam pensando naquele momento ali. O que eles estavam referindo para o irmão? Mas que é isso? Nós somos 11 filhos, por que o nosso pai só fez uma túnica e logo deu para ele? Então, como é que ele vai ter um sonho que nós nos inclinamos diante dele? Quem é que ele pensa que ele é? Como assim? A lua e as estrelas, as 11 estrelas se inclinando diante dele? Como assim? Não. Nós não podemos permitir. Aqui eu quero te falar uma coisa. O Deus que guerreia as nossas guerras, Ele também está atento a toda a trajetória do caminho em que nós teremos que passar, toda a trajetória do processo em que nós teremos que viver e toda a trajetória do propósito em que Ele fez para nós chegarmos a esse ponto final daquilo que precisamos conquistar para gerar estes frutos. Deus não perde o controle, meu irmão, nem no início, nem no meio e muito menos no final. Então, eu quero que você pense numa coisa. Aquilo que você está vivendo nesse momento não vai definir o fim da tua trajetória. São apenas alicerces para construir o caminho para você chegar ao plano que Deus tem para ti. Então é por isso que você precisa ficar bem atento a estas coisas. Não despreze os inícios que aparentemente parecem ser fracos. Não despreze os inícios que aparentemente parece que não têm qualquer tipo de ligação. Não despreze os inícios que aparentemente parece não ter nenhuma expressão. Porque o teu problema e o meu problema não são os inícios, são os finais. O teu problema e o meu problema não são os inícios, são os finais e, consequentemente, a sustentação do meio. Porque se nós não nos sustentarmos no meio, primeiro, não vamos conseguir chegar ao final. Segundo, não é como nós começamos que importa. O que importa é nós perseverarmos no meio e chegarmos até o final. Aparentemente, os irmãos de José estavam tendo uma crise porque o pai tinha dado uma túnica para ele e não tinha dado para os outros. Depois, a crise aumentou porque José teve um sonho que o seu feixe se colocava de pé e os outros todos se inclinavam diante dele. Tudo estratégias. Terceiro, ele teve outro sonho que o sol e a lua e mais 11 estrelas se inclinavam diante dele. Tudo isso que é estratégia, gente. Tudo isso que você está passando, o que é? São estratégias. José passou a mesma coisa, passou estratégias. Parecia que era algo surreal. Parecia que era algo que não tinha importância, não tinha nada a ver. É simplesmente o pai que resolveu fazer uma túnica para abençoar o filho. É simplesmente o sonho que parecia que não tinha importância. 2 sonhos que pareciam não ter importância, mas Deus estava apontando para algo para o futuro. Gente, eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando, mas eu preciso te dizer algo.
tudo que você está passando está apontando para alguma direção e alguma trajetória. Aplique-se diante de Deus a orar e a buscar para saber qual é essa trajetória pela qual você está passando e qual é esse propósito pela qual você está entrando e qual é esse processo pela qual você está atravessando. Que é para você poder saber qual é o final de tudo isso. Porque não é realmente aquilo que as pessoas acham ou pensam. Os irmãos de José, eles pensaram muita coisa, tiveram inveja, tiveram raiva, tentaram matar o irmão, quando não conseguiram, venderam para o irmão. Só que eles não sabiam que toda essa estratégia era para fazer um caminho, e não era um caminho qualquer. Era o caminho para livrar uma nação inteira de fome. Era um caminho para livrar uma nação inteira de ser extinta por conta de não haver comida. Olha o peso disso, gente. Então não murmure por causa da situação que você está vivendo. Você não sabe o porquê que você está passando isso. Então não se desespere por causa do caminho que você está andando, porque você não sabe até onde ele vai dar. Só Deus é que sabe o que nós estamos passando e o que nós estamos fazendo. Só Deus é que pode nos dizer para onde nós estamos indo. Então até lá mantém-te de pé, porque você ainda vai ver as pessoas se dobrarem diante de ti. Mantém-te de pé, porque você ainda vai ver as circunstâncias se dobrarem diante de ti. Mantém-te de pé, porque você ainda vai ver todas aquelas pessoas que te massacraram, que te maltrataram, que te ofenderam, que te rebentaram, que te estressaram diante de ti. Elas dizendo e reconhecendo: agora nós sabemos que Deus grande e soberano é contigo. Estamos aqui dizendo que daqui para frente nós não vamos mais protelar, não vamos mais ter atitudes estranhas em relação a ti, porque já sabemos quem tu és em Cristo. Então fique firme e veja o agir do Deus das nossas guerras. Veja o agir de Deus que luta por nós. Ele sabe exatamente o porquê que nós estamos passando por esse processo. Ele sabe exatamente o porquê que isso está chegando até nós. Ele sabe. Creia somente. Creia somente. José passou por 7 obstáculos. Qual foi o primeiro obstáculo? Os irmãos. Qual foi o segundo obstáculo? Os ismaelitas. Qual foi o terceiro obstáculo? Potifar. Qual foi o quarto obstáculo? A esposa de Potifar. Qual foi o quinto obstáculo? O padeiro na prisão. Qual foi o quinto obstáculo? A prisão. Qual foi o sexto obstáculo? O padeiro. Qual foi o sétimo obstáculo? O copeiro. Esses 7 obstáculos ele teve que passar. Eram as pedras que estavam no caminho para ajudar a formar o caráter dele. Eram as situações, os espinhos que estavam ali para ajudar a formar a resistência dele. E era a situação dele caminhar, de se esforçar, o esforço que ele precisava para quê? Para subir de nível. Então não é qualquer coisa. Ele teve que passar por todas essas situações, ele teve que passar por todos esses obstáculos, ele teve que passar por todos esses processos. Você está num único processo. Você manipula, você arranja confusão, você arranja estratégias que é para poder dominar, para poder governar, para poder sair ganhando, para poder não sei o que, para poder não sei o que mais. Quando não é pelo caminho que o Senhor está te dando que você produz fruto, é pelo caminho do teu braço que te faz produzir resultados. Você me entende? Você me entende? Entra no processo, entra no caminho e produza fruto. Entra no processo, entra no caminho que Deus está estabelecendo e produza fruto. Abandona toda a raiz de engano, toda a raiz de manipulação. Abandona toda a distração. Abandona tudo que não procede do Senhor e você vai ver que no final você vai sair cantando na vitória, e o poder do momento que atingiu a sua vida, nessa situação que você está passando, nesse desconforto que você está vivendo, ele vai virar vitória e conquista, não só para ti, mas para aqueles que te acompanham. Creia. As circunstâncias não são o nosso mestre. Creia.
A trajetória do nosso caminho é definida pelo início, pelo meio e fim no Senhor. Então nós não devemos temer aquilo que possa cair sobre nós, porque Deus ainda está no controle de todas as coisas. Creia. Ele cria estratégias poderosas que produzem posturas grandiosas que nos darão muito fruto. Tudo começou com uma túnica e depois terminou como governador do Egito. Acima de José, só o faraó. Uma pessoa que foi vendida pelos irmãos, desprezada pelos irmãos, largada pelos irmãos, deixado para morrer, virou o quê? Ministro de um país. Não é um país qualquer. É o país que ia criar o celeiro para que a sua família fosse salva da morte. Você não sabe o porquê que você está passando por isso. Você não sabe o porquê que você está vivendo isso. Mas uma coisa você tem que saber. Deus permitiu. Deus vai cuidar. Deus vai levantar. Deus vai nos sustentar. Deus vai colocar um caminho novo. E Deus vai fazer uma porta onde não tem porta. Apenas creia. Apenas creia. O Senhor começou a boa obra. Ele é fiel e justo para guardar o nosso depósito até aquele dia. Apenas creia. Nós estamos prosseguindo porque o Senhor é conosco. Nós estamos nos levantando e nos mantendo de pé porque o Senhor estabeleceu as etapas, o caminho, o propósito e o foco para que a nossa vida seja alinhada com início, meio e fim. Nós estamos de pé porque o Senhor jamais nos deixará, jamais nos abandonará, jamais nos largará. Nosso prazer é ficar firme diante do Senhor e crer que Ele começou a boa obra, Ele é fiel e justo para guardar o nosso depósito até aquele dia. Levanta-se e chame pelo Deus que guerreia as nossas guerras, porque quando Ele se coloca a guerra e as nossas guerras, não tem ninguém que permaneça de pé. Não tem ninguém que fique de pé tentando resistir àquilo que o Senhor está fazendo. Você não sabe se esse pequeno começo é início de uma grande caminhada que produzirá uma grande vitória que te levará para todo lugar para testemunhar. Você não sabe. Você não imagina que toda essa prova que você está passando, Deus está formando caráter, caminho, estratégia, foco, propósito, que é para você chegar a um nível que você nunca pensou, nunca subiu o teu coração, nem nunca chegou à tua mente para você poder usufruir. Entra no caminho. Deus é contigo. Chame o Deus que guerreia as nossas guerras. Fica firme. Ele começou a boa obra. Ele é fiel e justo para guardar o nosso depósito até aquele dia. Amém? Eu termino hoje a série do Deus que governa de Deus que guerreia as nossas guerras. Amanhã é outro dia e eu creio que o Senhor também trará um maná novo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te sustente. Em nome de Jesus.